Bom, Thales, o governo brasileiro, o presidente Lula tentou durante um período, né, demonstrar que estava confiante com esse processo eleitoral na Venezuela, mas já essa semana o Itamaraty emitiu uma nota, a própria Venezuela respondeu, né, e agora o presidente Lula volta a tocar no assunto. Primeiro teve essa nota do Lula, a nota da embaixada, da embaixada não, do Itamaraty, falando lá da preocupação com a situação da Venezuela. Muita gente achou que a nota ainda estava num tom abaixo do que deveria ser. De qualquer maneira, a Venezuela veio rachando, dizendo que o, o Brasil estava a serviço do imperialismo americano, né? Uma nota muito mais dura. Agora o Lula subiu um degrau. O Lula está sendo cuidadoso. Ele falou, inclusive, nessa declaração, que ele conversou com Maduro. A gente não sabe exatamente o que ele conversou com Maduro, mas o, o presidente francês deu uma dica, que disse que vai conversar com Maduro e vai tentar convencer o Maduro a voltar a aceitar a inscrição dessa candidata, indicada pela Corina. Então, eu acho que o Lula também vai tentar ainda convencer o Maduro. Se não convencerem, eles vão jogar o Maduro às feras, que é o que ele está dizendo. Ele subiu um degrau. O Lula subiu um degrau na oposição à estratégia bolivariana de impedir candidatos que possam criar dificuldades para a reeleição dele. Então, eu acho que é um sinal de que o Lula está escalando. Se o Maduro mantiver essa postura, o Lula deve vir com mais declarações contra e mais atitudes contra. O final dessa história, se o Maduro insistir, é o rompimento do acordo lá com os Estados Unidos. É voltar a ter boicote à Venezuela. Alô? Oi. Oi? Oi, Não estou Cocho. te ouvindo. Não? Voltou agora? Agora sim. Qual é a Certo. pergunta? Não, tinha passado a palavra só para você mesmo, quero te ouvir sobre esse assunto. Olha, eu acho que o fato novo hoje, da declaração do Lula, é que aquela primeira nota do Brasil foi por iniciativa dele, ao Uhum. contrário da resposta da Venezuela, que quis atribuir aquilo a burocratas do Itamaraty. Não foi. Isso foi decidido pelo presidente Lula em reunião com Mauro Vieira e com Celso Amorim, né? Então, hoje, ele deixou bem claro que ele não aceita isso que está acontecendo na Venezuela com Maduro, que está desrespeitando o acordo que foi feito em Barbados, no Brasil, Estados Unidos e outros países. Realmente, eu acho que o Lula demorou demais, né? Ele teve paciência demais com o Maduro, mas essa paciência acabou, porque ele estava se prejudicando internamente por fazer a defesa desse ditador, né? E agora não resta mais nenhuma dúvida no mundo inteiro que se trata de um ditador e uma ditadura e tem que ser tratado como tal. Não dá mais para contemporizar desse jeito. É. O Jamil, e o Maduro, assim, vai se isolando novamente, né? Inclusive de antigos aliados que estão se posicionando contra ele. Diego, qual era a estratégia, pelo menos brasileira, no começo do governo Lula? Era tirar a atenção, era evitar que ali houvesse talvez um local de eventual intervenção estrangeira, claro, isso é o extremo, mas que a gente tivesse na América do Sul, nas nossas fronteiras, um local de extrema instabilidade. Então, antes de mais nada, de interesse do Brasil que o vizinho volte a ter uma estabilidade. Durante o governo Trump e Bolsonaro no Brasil, a pressão que foi feita, ela foi uma pressão extrema e essa pressão não resultou em nenhum tipo de mudança. Resultou na verdade, num aumento da repressão interna. Então, não houve. E aí, qual é a conclusão? Não, a repressão, ou colocar essa pressão de fora, dessa forma,
não vai ajudar. Vamos mudar, então, de estratégia. Vamos engajar, vamos conversar, vamos voltar a criar canais de comunicação e, com esses canais de comunicação, transitar ou levar a Venezuela a uma normalidade. Esse era o objetivo, né? Sair daquela posição e colocar a Venezuela numa outra posição que, com a eleição agora em julho, finalmente, vamos dizer assim, abriria uma nova etapa na relação da Venezuela com o resto do mundo. Para isso, o Maduro tinha que fazer a parte dele. Então, ok, nós vamos mudar. O Brasil convenceu também o governo americano, não foi só o Brasil, a própria guerra na Ucrânia levou os americanos a buscar uma nova forma de se relacionar com outros países que podem exportar petróleo, essa é a verdade, ou seja, você tinha ali um pragmatismo do próprio Macron, né, que vai buscar a Venezuela, não porque agora gosta do Maduro, não é isso. Né? É, obviamente, uma situação política internacional que leva à necessidade de você restabelecer algum tipo de conexão com aquele país. Mas precisava que o Maduro fizesse a parte dele. E ele não está fazendo. Como o relatório da ONU na semana passada mostrou, ele incrementou o aparato repressivo. E aí, claro, como o Couto colocou, alguns foram rápidos em dizer, não, isso nós não aceitamos. Outros, como o governo brasileiro, tentou até o final, né? Ou tentou, pelo menos, dizer, olha, nós vamos segurar. Mas aí, quando acontece uma situação dessa, no caso da eleição, em que não há nenhum tipo de explicação para barrar uma candidata, aí fica insustentável. E como o Couto disse, você pode até querer continuar com o diálogo, mas quando isso começa a afetar a tua própria credibilidade doméstica, aí fala, bom, calma aí eu não vou me sacrificar politicamente por conta de um regime que, do outro lado da fronteira, todos nós sabemos que é uma ditadura.